Já estamos de volta e você continua assistindo a série especial Educação Brasileira, que hoje trata sobre a reforma no ensino médio. Para o educador Nilson José Machado, a questão é ainda mais profunda. O caminho que está esboçado no ensino médio, ele pode ser muito interessante e pode ser uma desgraça total. Ele pode ser interessante no seguinte sentido: 60% será comum para todos os alunos e 40% diversificado. Como se interpreta isso? Esse 60% comum, para mim, a interpretação que levaria a bom termo seria de que todos, nesses 60% do curso, estariam estudando todas as áreas, estudando matemática, a linguagem, estudando ciências humanas e ciência da natureza. Não haveria uma opção. Agora, as opções que estão sendo oferecidas são 5. São as 4 áreas, e eu acho que devia ser essas 4 áreas, e tem uma 5ª que é uma formação técnica, não é? Atualmente na reforma. Essa é que é a grande coisa nebulosa. O que é essa formação técnica? Por um lado, a gente não pode negar que existem alunos que gostariam de ir logo para essa formação técnica. Existe. Mas isso não é o horizonte de todos e nem é o horizonte da maioria, não é? E nem é desejável para o país, porque essas formações técnicas rápidas, elas tendem a desaparecer. A gente vê continuamente trabalhos desse nível serem substituídos, o homem sendo substituído pelo equipamento, pela máquina, não é? Então, a todos tinha que ser oferecida essa capacidade de pensar teoricamente, né? Sem medo da teoria, só que escolhendo uma das áreas. Você não precisa ser, ao mesmo tempo, super interessado em linguagem e em matemática, né? Mas nesse nível de aprofundamento, não é? Se levar essa escolha desses 40% finais para um liberou geral, qualquer coisa é conteúdo, vai piorar e piorar em muito o ensino médio. Já o jornalista, editor e professor Rolf Kuntz acredita que na discussão sobre a reforma do ensino médio houve muita hipocrisia. A educação não existe fórmula para isso. Isso depende da política. E a nossa política, por enquanto, não está oferecendo nada muito decente em relação. Basta ver a discussão, que foi não apenas idiota, foi uma discussão hipócrita, uma discussão enganadora a respeito do projeto do ensino médio. Houve muita hipocrisia nessa discussão, muita safadeza, muita malandragem. Se você pedir àqueles sujeitos que defenderam, não, é indispensável manter tais e tais disciplinas, se você pedir a eles que tentem justificar num discurso de 5 ou 10 minutos o seu ponto de vista, você vai ver um monte de bobagens. Quer saber mais sobre a sua região? Fique com o Plantão da Redação. Olá! Uma decisão da Justiça determina que a Prefeitura de Jacareí devolva o dinheiro pago por moradores do Parque dos Príncipes por asfalto. Em 2009, esses moradores pagaram R$ 1.500 para asfaltar 16 ruas. Denunciado em 2010 pelo Ministério Público, o material utilizado foi de baixa qualidade. O teste do pezinho é um dos exames mais importantes para detectar doenças em recém-nascidos. Segundo o Ministério da Saúde, 80% das crianças nascidas em território nacional passam por essa triagem. O dia 6 de junho é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. A data tem como objetivo alertar a população para a importância de se realizar o exame de prevenção. O teste do pezinho pode identificar 6 doenças. Quem vai explicar melhor sobre isso é a pediatra Adriana Oliveira. Olá, doutora. Doutora, por que é importante realizar esse teste até o 5º dia de vida da criança? Então, o teste do pezinho, que é um teste importantíssimo, parabéns a vocês, da TV, pela divulgação. Ele deve ser realizado após o 2º dia de vida e até o 5º, que é o momento em que o bebê já se alimentou e a gente tem a possibilidade da detecção de algumas doenças. O mais importante é dizer que, realizado o teste, essas doenças podem ser detectadas o mais precoce possível,
para que seja instituído o tratamento e que não ocorram as complicações dessas doenças, tá? Então, essas doenças temos a fenilcetonúria, que é uma dificuldade da criança em metabolizar uma proteína contida principalmente no leite. Nós temos o hipotireoidismo, que é a deficiência do hormônio da tireoide, que pode levar ao hipotireoidismo e até atraso do desenvolvimento. A hiperplasia das glândulas suprarrenais, tá? São 2 glândulas que a gente tem em cima do rim e que a deficiência dos hormônios acaba também prejudicando o bebê, levando a atraso de desenvolvimento. Outras doenças são algumas anemias, né, chamadas hemoglobinopatias. A mais conhecida é a anemia falciforme. Existe também a fibrose cística do pâncreas. É também uma dificuldade enzimática, onde a criança vai ter a propensão a ter doenças respiratórias e quadros de diarreia. E por último, a gente tem a deficiência de biotinidase, que também é uma enzima que participa no metabolismo de vitaminas e que pode levar o bebê a ter convulsões. Mas o mais importante é isso, se detectar precocemente as terapias específicas e de ajuda, de fisioterapia e de acompanhamento dessas crianças já vai ser instituído precocemente para que não haja maiores complicações. Esse teste do pezinho tem algum custo? Nenhum custo. É gratuito e está disponível na rede pública de saúde, deveria estar disponível em todas as maternidades. Então essas picadinhas podem salvar vidas? Sim, podem salvar vidas. As famílias depois retiram esses resultados. Se houver a detecção de alguma alteração nesses resultados, a família é reconvocada para um novo teste e já encaminhada para os serviços de referência. E geralmente antes de completar os 2 meses de idade, elas já são encaminhadas para os serviços onde vão ser realizados o acompanhamento e o tratamento. Muito obrigada, doutora. Então, lembrando, esse teste do pezinho pode ser feito em qualquer rede pública sem custo nenhum. Segue o repórter setorial. Minha gente, o Brasil registra redução no número de fumantes. Mas o tabagismo ainda é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Dados da OMS apontam que 1/3 da população mundial adulta é fumante. Além de fazer mal à saúde, o cigarro também causa impactos socioambientais no mundo inteiro. Na etapa de produção, a utilização de lenha nas estufas, responsáveis pela secagem das folhas, acaba gerando desmatamento e o desequilíbrio da biodiversidade, principalmente com tantas mudanças climáticas. Segundo a OMS, o cigarro mata mais de 7 milhões de pessoas todos os anos e custa quase $1,5 trilhão aos governos com despesas ligadas à saúde e perda de produtividade. O tabaco também é responsável por até 4% do desmatamento global. Nos lares mais pobres, os gastos com o cigarro comprometem 10% do orçamento familiar, sendo que esse valor poderia ser utilizado para suprir necessidades essenciais. Outro problema está relacionado ao descarte, já que 10 dos 15 bilhões de cigarros são jogados no meio ambiente. As bitucas representam cerca de 40% de itens coletados em limpezas costeiras e urbanas. O cigarro contém mais de 7 mil produtos químicos tóxicos que causam câncer, além de ser responsável por 16% das mortes provocadas por doenças crônicas não transmissíveis. O Brasil já conseguiu reduzir o número de fumantes, mas o tabaco ainda mata 200 mil brasileiros todos os anos. As atividades do Dia Mundial Sem Tabaco incluíram mais informações sobre o impacto econômico do tabagismo no Brasil e os custos com a perda da produtividade. A Polícia Federal deflagrou mais um desdobramento da Operação Lava Jato. 40 policiais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva. A operação, batizada de Ratatouille, remete a um prato típico da culinária francesa. O nome também faz referência a um jantar de alto padrão em um restaurante de Paris, com várias autoridades públicas do Rio de Janeiro, além de empresários envolvidos em negócios com o Estado.
A operação investiga propinas de 12,5 milhões de reais sobre contratos de merenda escolar e alimentação de presídio e hospitais no Rio de Janeiro. Cerca de 40 policiais federais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva na Barra da Tijuca, Centro, Ipanema e Leblon, além dos municípios de Mangaratiba e Duque de Caxias. Um dos alvos da Polícia Federal é um empresário do setor de alimentação escolar e hospitalar, que estaria envolvido com o pagamento indevido desses 12,5 milhões de reais a autoridades públicas. De acordo com as investigações desenvolvidas ao longo dos últimos 6 meses, ele mantinha contratos com o governo do estado do Rio e teria lucrado cerca de 8 bilhões de reais nos governos Cabral e Pezão. O empresário foi preso por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele é acusado de ter subornado agentes públicos em troca de favorecimento de assinaturas de contratos com o governo para fornecer alimentação somente através da própria empresa. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Giro News. Ok, vamos às notícias. Mais de 1.800.000 trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial ano base 2015. O prazo termina em 30 de junho. O valor não retirado equivale a 1,2 bilhão de reais. Os trabalhadores podem fazer a consulta para saber se tem recursos disponíveis no site do Ministério do Trabalho. Idosos têm vacinação gratuita garantida pelo SUS. São 3 vacinas incluídas no calendário nacional de vacinação: hepatite B, difteria, tétano e febre amarela. E mais 2 oferecidas durante as campanhas contra a influenza e a pneumocócica 23 valente. O Ministério da Saúde revela um estudo onde mostra que o nível do mar pode subir 20 centímetros em 30 anos por conta do aquecimento global. 18 das 42 regiões metropolitanas no país se entram em zona costeira ou sofrem de influência dela. As cidades mais vulneráveis são Rio de Janeiro, Santos, Recife, Fortaleza, Salvador e a região do Vale do Itajaí, no sul do Brasil. Para as cidades portuárias que dependem muitas vezes dos seus portos para a economia, cidades turísticas, infraestrutura como um todo e também perdas naturais associadas a essa questão de água potável, porque quando sobe também o mar, você tem uma salinização, ou seja, a gente tem perdas aí muito severas, o que nos leva realmente a demandar uma atenção maior para essa área costeira brasileira. E já eu volto com outras notícias da nossa região. Até já! Agropecuária, destaque na primeira alta da economia em 2 anos. Os detalhes você confere no próximo bloco.